Olá, pessoal que estava ligado no jogo Goiás e Fluminense. Estamos no ar agora, a gente vai entrar daqui a pouco a Vera, hoje com Edelmar Branco Zanon, um dos grandes nomes da minha geração do judô brasileiro, e nosso parceiro aqui já de programa, todo dia, Leandro Guilherme, 2 medalhas olímpicas, 2 mundiais. Branco, capitão do time, capitão da equipe em 98, na primeira medalha do Brasil em mundiais por equipes. Hoje é a sua categoria, Thiago, quer dizer, sua antiga categoria, Thiago Camilo vai lutar, também tem Mayra Aguiar, também tem Bárbara Timo, um dia de esperanças para o judô brasileiro, estamos precisando. O Brasil até aqui, por enquanto, só com uma medalha nesse Mundial, na torcida para esse dia de hoje, esse quarto dia, que já estou perdido aqui no dia. Quinto dia já, né? Para nesse quinto dia o Brasil conquistar bons resultados e se aproximar, ou pelo menos não ficar tão distante da meta inicial de 7 medalhas instituída aí pela CBJ. A gente vai para o intervalo rapidinho. Você pode mandar sua mensagem pelo @SemSeiOficial, mensagem, pergunta para o Branco, pergunta para o Leandro, opinião sobre judô, enfim, tudo que você quiser, vai ser um prazer trocar ideia com vocês. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a Vera com o Sensei ao vivo abrindo o quinto dia do Mundial. Olá, pessoal, agora sim, Sensei no ar ao vivo aqui no Sport TV. Daqui a pouco, às 2 da manhã, começa o quinto dia de competição do Mundial de Judô em Chelyabinsk, na Rússia. E hoje aqui com a gente, mais uma vez, Leandro Guilherme, medalhista em 2 mundiais, em 2 Olimpíadas. E já ainda falta para ser comentarista, né? Ainda está treinando aí, recuperando aí para voltar aos mundiais, enfim, a batida de atleta. Tá curtindo, Leandro, esse período aqui? Tô curtindo, tá legal. Mais do que tá participando aqui, tô participando com um amigo meu e com os meus ídolos, né? Vocês todos eram meus ídolos, poxa, Flávio, isso aí Fulvio, é Sebastião. Ele tá chamando a gente de velho, pessoal. Não, ele não tá elogiando, não. Isso aqui ele tá chamando de velho. Ele nem me deixa completar, tá vendo? Sem chamar vocês de velho. Pô, tô aqui com os meus ídolos de adolescente. Isso aí. É melhor, pelo menos não é ídolo de criança, né? Eu era faixa cinza, né? Tava começando a fazer judô, caminhar. E com a gente também Edelmar Branco Zanon, meu irmão, hoje aqui com a gente. Aliás, com um sapato exuberante aí de couro de crocodilo do Pantanal Mato Grossense, né? Muito elegante, como sempre, blazer, sempre na elegância. Branco, e lembrando, antes de a gente bater papo, lembrando o pessoal de casa, @SemSeiOficial, participem do programa com a gente, mandem recado, perguntas, que a gente vai ter o maior prazer em responder e trazer vocês para participarem conosco do programa. Branco, hoje a tua categoria até 90 quilos, Thiago Camilo, um dos maiores nomes da história do judô brasileiro e até do judô mundial. Mundial, com certeza, né? Mundial. Você acompanhou o Thiago garoto, né? Eu me lembro, o Thiago depois virou um grande adversário meu, talvez um dos meus maiores adversários, até o Leandro, todo mundo. Já lutei com todo mundo, já apanhei de todos vocês, né? e o Thiago, me lembra a primeira vez que você me mostrou o Thiago no Projeto Futuro, onde vocês treinavam, que é um complexo, é um centro de treinamento, onde você foi para lá com 14 anos, Branco? Isso mesmo, 14 anos. E o Thiago também foi muito novo? Muito novo também. E o Branco falou para mim, Flávio, aquele ruivinho ali é diferente. É diferente. Eu olhei um ruivinho ali, né, com sardinha magrinho na cara, ainda, né? Magrinho. E pouquíssimo tempo depois ele já apareceu aí, fazendo estrago com 18 anos, medalha de prata em Sydney, né? Incrível, medalha de né? prata olímpica. E tirando um grande favorito, tirando um grande craque, Sebastião Pereira. Que esteve ontem conosco aqui. Isso, um grande craque, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. O Sebastião que tinha sido bronze um ano anterior, então nós esperávamos que o Sebastião estava com a vaga quase que garantida para aquela Olimpíada de Sydney. E de repente o Thiago chegou como um meteoro e depois ganhou do Sebastião, tudo bem. Vai para a Olimpíada com 18 anos, será que tem experiência para isso? O garoto chega lá e medalha de prata e assim, e se tivesse um pouquinho mais de cuidado seria medalha de ouro com 18 anos. Então hoje entra em ação o Thiago Camilo, um dos grandes ídolos desse país no judô, um dos maiores fenômenos que já passou pelo judô brasileiro, junto com o Leandro Guilherme que está aqui do meu lado, que eu acho que é uma geração, essa geração do Thiago e do Leandro, é uma geração vencedora e que o judô é um esporte muito técnico e é difícil a gente construir um grande judoca. O judô é um esporte de muito detalhe, que demora muitos anos para se fazer um grande atleta. E eu tenho medo até de ficar um buraco aí nessa geração de Thiago Camilo e Leandro Guilherme, que realmente marcaram esse país. Aí tudo começou com os ídolos do passado, né? Exato. E que passaram a bola para você, passaram em seguida para eles. Exato. E vamos relembrar um pouco, então, de competições suas, da sua época aí de competidor. Está vendo aí o... 10 quilos mais magro, não? Ou até 10 mais? é 10 mesmo, não é um pouquinho mais, não? Tô brincando. Aí já na Olimpíada...
Olha De o que Atlanta. ferrava o kimono, né, Leandro? Cortava e costurava com uma máquina própria. Branco, Atlanta foi a Olimpíada, talvez, para você, frustrante pelo que você... pela tua forma física da época, né? O que aconteceu anteriormente a Atlanta, né? Apesar da minha idade, você perdeu, mas Você tinha quantos anos em Atlanta? Você tinha 21 21 anos. E aí já é o Mundial, né? Onde você também estava, Flávio. Foi uma coisa que marcou muito pela união da equipe. Mas assim... Nosso capitão. Esse capitão é uma coisa do peixe grande, das grandes histórias. Mas assim, o que eu quero falar do peso médio do Brasil, que foi a minha categoria, ela sempre foi muito bem servida. A gente não pode esquecer de grandes nomes como Walter Carmona, depois Honorato. Se eu estivesse na Europa, o Brasil era representado. Se o Honorato estivesse muito bem representado. E assim, o que eu vejo que está faltando para o peso médio, por exemplo, eu machuquei uma vez, o Honorato foi para o Pan-Americano. Pegou o Nicolas Gill, grande atleta da época, medalhista olímpico, jogou de pom. Depois na outra, passaram 2 meses, eu fui para a Inglaterra e fiz uma final. Então assim, hoje eu vejo o peso médio como ter o Thiago Camilo, né? Mas acho que tinha que ter mais uns 2, 3, por tudo que acontece de investimento na CBJ e tal. Não sei qual que é o caminho, ficar aqui falando também é muito fácil, mas assim, tinha que ter uns 2, 3 para substituir o Thiago Camilo nesse peso médio, porque... Você diz para acompanhá-lo no ciclo olímpico e, eventualmente, exatamente, representar bem a categoria caso ele não se classifique, ou enfim. Exato. Eu não digo nem acompanhar de resultado, não. Acompanhar tecnicamente, eu estou falando. Porque ainda não está tendo resultado, mas promete. Está no caminho certo. Pelo volume, pela postura, pela movimentação, pela qualidade do golpe. Eu, no peso médio, o Thiago Camilo, ele ainda, mesmo com a idade, ele ainda está acima de todos. Estou falando de Brasil. E não era... o Thiago tinha que ter pelo menos 2 substitutos. Eu não vejo dessa forma. Vamos dar uma olhada no ranking da categoria médio até 90 quilos. O número 1 do mundo é o Liparteliani, da Geórgia. Número 2, o cubano Asley Gonzalez. Esse asterisco é porque ele não estará lutando no Mundial. O número 3 é o Denisov, o Kirill Denisov, o russo. Número 4, o Elias Iliades, o grego e um dos maiores nomes da história do judô em atividade. Foi campeão olímpico na minha categoria e depois campeão 2 vezes mundial na categoria de cima, é um monstro. E o quinto, o Kyu Won Lee, o coreano, que também não estará lutando o Mundial. É novo esse coreano que vai estar hoje, né? É novinho, né? A equipe toda da Coreia, a Coreia levou uma equipe nova. Equipe nova, totalmente, até tem alguns nomes até desconhecidos, né, Flávio? A gente foi buscar os nomes, a gente não achava nem luta. Mas a Coreia é aquele negócio, né? Será que é uma renovação, Leandro, ou os outros? Porque na sua categoria mesmo, meio médio, o coreano, que foi campeão mundial... Uma estratégia, né, vezes a gente não consegue saber, Branco, exatamente o que... A gente estava comentando esses dias no programa a estratégia de cada país, né? Então, como esse é o primeiro campeonato mundial que vale efetivamente como classificação para os Jogos Olímpicos, é interessante para a gente ver o que cada país está fazendo, comparar a nossa estratégia com a estratégia deles, o que eles estão fazendo. Então, tiveram várias estratégias diferentes. A Coreia está entrando com uma equipe nova, o Japão lutou muito pouco esse ano, Rússia também, então eu acho que é um bom momento para a gente analisar o que está acontecendo, tentar entender, né? E não sei, eu acho que é bom a gente aprender, trocar experiência de alguma forma. E a Coreia é a equipe totalmente renovada, não tem nenhum atleta de expressão que tenha tido algum resultado passado. Vamos dar uma olhada no perfil do Thiago Camilo. 32 anos, atualmente ele é o 10º no ranking, mas ele entra como cabeça de chave, entrou como número 7, porque outros 3 acabaram não indo, ele ganhou algumas posições. O Thiago, que vem de lesão, já se recuperou, então ficou um tempo afastado, por isso que caiu no ranking. Técnica preferida, Uchimata, Taiotoshi, é difícil escolher uma, né? Seoi Nage, um dos atletas mais técnicos que eu já vi. Mais completos. Completos. E os principais resultados dele em 2014, prata no Grand Prix de Havana e ouro no Pan-Americano de Guayaquil. A gente tem algumas imagens aqui do Thiago em Havana, em Cuba. Ele foi medalha de prata. E uma competição importante, a gente está vendo ele fazendo a final com o Liparteliani, que é o número 1 do mundo na categoria. E é a posição que definiu o combate. O Thiago já lutou com todos os atletas da categoria, já teve bons resultados, já teve, né, com os principais atletas, até com Elias Iliades, que ele perdeu na disputa de bronze da última Olimpíada, ele já venceu também. Então o Thiago é aquela história, o Thiago, onde ele estiver, é perigo de gol, né? É perigo de pom, é chance de medalha. Isso agora... eu gosto, Flávio. Quando ele dá essa movimentada, coloca para baixo, o outro só. Isso.
O Thiago movimentando, ele é quase imbatível. O Thiago, a gente está vendo aí imagens do Mundial, né, de 2007. Isso, o Thiago, ele ganhou todas as lutas de pom. Melhor competição da vida do Thiago. A melhor competição da vida do Thiago, e eu me arrisco a dizer, não sei se eu estou sendo injusto, acho que não, que foi a melhor competição de um brasileiro na história de mundiais. Com certeza. Sim, não, de maneira nenhuma. A melhor performance de brasileiro numa competição desse padrão. Está vendo aí a semifinal contra o Krasviks, o polonês, e a final aí contra o Antoni Rodrigues. É engraçado que esse polonês foi o polonês que disputou bronze com você, né? Cara... Ele hoje é técnico a gente assistiu da Bélgica, do Van Tietjent. Ah, que legal. Um polonês super perigoso, um polonês fortíssimo, e o Thiago faz de um jeito que parecer simples, né? O que ele fez, parecer fácil, né? Foi bem rápido aquela luta. Né? Mas é aquela coisa que você vê o que o Neymar faz, parece fácil, né? O Thiago, muitas vezes o Thiago faz uns movimentos no judô, parecia ser fácil, né? A gente está vendo já ele, Branco, o tempo passa, né? Em 2000, o Thiago a manga com puxada 73 quilos, ele hoje luta até 90 quilos, ele ganhou uma medalha até 70, olha a cara de garoto, 18 anos. Olha aí, 18 anos, brincadeira, né? É impressionante, né? Ele foi, e foi assim, peso leve, né, Flávio? Aí já depois meio já médio e depois médio, no né? peso meio médio, Ele passou por 3 categorias. Passou por 3 categorias. E está nessa missão, nessa caminhada dele, que já conversei com ele, para ele é uma tremenda motivação de buscar uma terceira medalha olímpica numa categoria diferente, porque ele conseguiu, seria o primeiro da história, ele conseguiu uma medalha no peso leve, uma no meio médio e agora luta até 90 quilos e vai tentar, tá nessa caminhada aí para conseguir a vaga para 2016 e tentar a terceira medalha. Seria inédito no Brasil, quem pode também acompanhá-lo nessa missão é o Leandro, que já tem 2 medalhas olímpicas, né? Só que vai para 90, não, você já tem na mesma categoria, agora seria... Tenho 2 no peso leve e tentaria no 81. Seria no 81 quilos. Vamos dar uma olhada agora, falar do ranking até 70 quilos feminino. A gente tem Bárbara Timo, representante do Brasil nessa categoria, uma estreante em mundiais. Número 1 do mundo é Kim Polling, a holandesa. Número 2, a alemã Laura Vargas. Número 3, a Kelita Zupancic, do Canadá. Número 4, Yuri Alvear, colombiana, que já foi campeã mundial. E número 5, a Seong-Gyeon Kim, da Coreia. Primeiro, também não participa, né? Que não participa. É engraçado essa... Coreana de novo. Coreana tá levando, não trouxe ninguém, né? Impressionante. Curioso que a gente não sabe se é uma estratégia para a Olimpíada, mas não deve ser porque... Essa competição vale ponto para a Olimpíada. Mas pode também, ser, né? Porque assim, para classificar para os Jogos Olímpicos, se manter entre os 22 do ranking não é muito difícil. Dependendo do nível, né? Para você. Não. Para mim, não. Eu digo assim, você pega um país... Não, é questão de um país que invista, né? No momento correto, no ano anterior, consegue se classificar entre os 22 tranquilamente. Entendi. Não que seja fácil, mas não é uma missão impossível também. Tá, vamos dar uma olhada aqui no perfil da Bárbara. A Bárbara tem 23 anos, atleta do Flamengo, no Rio de Janeiro. Está em 20º no ranking. Técnica preferida é o Hane Makikomi. E principal resultado em 2014, o bronze no Aberto Pan-Americano de San Salvador. Bárbara é uma atleta muito talentosa. Tem o seu Enagui muito forte, muito guerreira. E está estreando aí em mundiais, ela entrando no lugar de uma atleta também experiente, que Maria Portela. Sim. Que tem dominado a categoria nos últimos anos. Né? Acabou conquistando a vaga nessa categoria. A gente está vendo ela lutando com a Nadia Merli, que é outra representante dessa categoria. Uma disputa acirrada nessa categoria, pensando em 2016. Mas a Bárbara saindo na frente nesse primeiro ano de pontuação olímpica, indo ao Mundial. O fato de ser uma estreante pode ser bom e pode ser ruim. Depende de como você encara, como um atleta encara, né? Se ele entra sem responsabilidade ou se ele entra com muita preocupação de estar enfrentando um primeiro Mundial. O seu primeiro Mundial quando foi, Leandro? Foi em 2005, mas eu já tinha lutado os Jogos Olímpicos, né, no ano anterior. Minha primeira grande competição no adulto foi os Jogos Olímpicos de Atenas. Então eu já estreiei na Olimpíada. Nada mal, né? Terminou com a medalha de bronze olímpica. Mas já tinha também experiência, já era campeão mundial júnior. Eu tinha sido campeão mundial júnior também. Sim. Faz diferença. De alguma forma, sim. Como a Sara, né, Flávio? Sara, quantos mundiais de júnior? Foi 2 vezes campeã mundial júnior. 2 vezes campeã mundial. Bicampeã mundial júnior. Essas meninas rodaram muito, né? Esse resultado que teve em Londres, Sara, Mayra, isso aí isso é um lado bom da confederação, que sirva para as outras confederações, porque essas meninas chegaram em Londres já novas, mas com experiências de
gente muito adulta. Já tinham lutado em Pequim, né? Exato, a Olimpíada anterior. Elas foram eliminadas exato. na primeira luta, amadureceram, cresceram e conquistaram a medalha 4 anos depois. E a Mayra, nesse Mundial, ela tá vindo de lesão, de lesão, né? Cirurgia, 2 cirurgias. 2 cirurgias, mas é aquele negócio, a Mayra é gaúcha, aquela coisa de superação, mas a Mayra de raça, de fibra. Eu acho que a Mayra pode se superar hoje e fazer um bom Mundial, sim. A Mayra, ela voltou, foi campeã em julho do Grand Slam de Tillman. Foi a primeira luta dela, se não me engano, depois do Mundial do ano passado. Ela não lutou nada até primeira então. Competição. E voltou campeã, não fez a final com a grande adversária dela, para quem ela perdeu na Olimpíada, Kayla Harrison, americana, que também vinha competindo pouco, operou e voltou. Chegou a subir de categoria, né? Exatamente. Aliás, desceu de categoria e agora voltou para essa. Não está no ranking, mas é uma atleta que provavelmente vai chegar no pódio. Né? Isso aí eu acho vai brigar. Acho difícil não chegar. A primeira luta da Bárbara é contra uma coreana, que sempre é perigosa. Embora não seja coreana, estava ali entre as primeiras do ranking. É uma atleta que certamente é uma luta dura, é uma primeira luta difícil. E a segunda luta, provavelmente ela pega a colombiana Yuri Alvear, que pega a Lynn Mossoni de Luxemburgo, mas a Yuri Alvear entra seguramente como favorita aí nessa luta. Já foi campeã mundial. Ou seja, a Bárbara pegou uma chave bem difícil, bem vai ter que se superar aí para fazer uma boa apresentação. Né? Vamos falar agora da Mayra. Mayra Aguiar na categoria até 78 quilos. Amanhã é o primeiro dia que a gente tem 3 categorias. Normalmente, até hoje, a gente teve por dia 2 categorias. E sexta e sábado a gente tem 3 categorias. Por isso que a gente está falando de 3 atletas hoje. Número 1 do mundo, a Marijn Verkerk, da Holanda, que foi quem venceu a Mayra no último Mundial, aqui no Rio. Não estará aqui nessa edição do Mundial. Em segundo, Audrey Tillmel, a francesa, perigosa também, está sempre ali subindo no pódio. Em terceiro, Ana Maria Velenzek, da Eslovênia. Em quarto lugar, Mayra Aguiar. E em quinto, Kuzi Malzahn, da Alemanha. Eu acompanho essa categoria, diria que Kayla Harrison certamente é uma das principais atletas dessa categoria. E tem uma húngara, a Ju Abigail, né, que também é uma atleta muito forte, que não está bem ranqueada, mas é uma atleta perigosa e que está no lado da Mayra. Exatamente. Né? Talvez seja a luta mais importante da Mayra nesse começo de competição. A Mayra já perdeu para essa húngara, né? já venceu. Então, na verdade, a Mayra nessa categoria ela já enfrentou algumas das atletas algumas vezes, né? Americana, a japonesa, enfim. E tem vitórias, tem derrotas, então isso abre possibilidades, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Mas a Mayra, toda vez que está numa competição, ela tem chance de ser campeã, né? Ultimamente ela tem sido muito regular, ganhou medalha nos últimos 3 campeonatos mundiais, nos últimos Jogos Olímpicos, então sempre que a Mayra entra no tatame, ela tem sempre uma esperança de medalha. Eu gosto da chave dela, eu achei uma chave razoável. Agora, a Kayla Harrison está do lado, ela está na chave D, A, B, C e D, ela está na chave D, a Kayla Harrison está na chave C. Então elas poderiam eventualmente se enfrentar na semifinal, fazendo uma revanche da última Olimpíada. Elas já lutaram, agora eu não sei, várias vezes. Eu acho que 10 vezes, uma coisa Muita assim, coisa. desde a época de Júnior. Exato. Então, uma velha rival, mas para isso a Mayra tem que passar primeiro por algumas lutas, entre elas, possivelmente, a húngara, caso passe também, elas se enfrentam aí uma luta antes da Kayla Harrison. Vamos ver o perfil aqui agora da Mayra, 23 anos, 4ª colocada no ranking mundial, também em função desse período parado, né, se recuperando da lesão. Técnica preferida, Ultimata. Gosto de Osotogari também, um atleta que tem um judô grande, como a gente fala, né, de gola e manga, entrando sempre com as pernas. Tem um Faz um Outigari também, saltando, com muito forte também, com o destra, ela tem várias opções. Ouro no Grand Slam de Tillman esse ano em julho, que foi a volta dela. E uma das atletas mais consistentes da equipe, né? A Mayra, ela tem medalha olímpica, medalha de bronze na Olimpíada. Ela tem 3 medalhas em mundiais, né? 3 medalhas em mundiais. 2 bronzes e uma prata. Isso. Prata em Tóquio, bronze em Paris e bronze o ano passado no Brasil. Está vendo aí a disputa, ano passado ela conquistando bronze em cima da Roberge. Como o Leandro disse, ela é bem regular, né, Leandro? E em eventos grandes, né, Branco? Campeonato mundial. Que é difícil, né? Não é só em Grand Slam, né? Em campeonato mundial. Isso mesmo. E nova, né? Que é uma característica muito... E quando ela faz esse Osotogari dela é demais. Tipo um dash, né? Depois faz o Kosoto, ali, né? Depois faz... ela é muito forte.
É uma das técnicas que eu gosto muito no judô, Flávio, o Ashi. Eu me lembro. A gente está vendo o pódio olímpico aí da Mária, quando ela conquistou a medalha de bronze. E a Kayla Harrison, essa que está ali no meio, né, a americana, que entra aí sempre como uma das candidatas aí à medalha de ouro. A Mayra e essa geração do judô brasileiro, né? Você fala Mayra, você fala Rafaela, você fala Sara, todas elas se destacam desde a época do júnior. A Mayra tem 4 medalhas, se não me engano, em Mundiais Júnior. 4 ou 5 medalhas. É uma das maiores medalhistas da história de Mundiais Júnior. Desde 16, 15 anos, já competindo até 20 anos e com resultado. E precisa, a gente tem falado isso, a gente falou ontem também, que é importante o Brasil, é óbvio que é importante, mas pensando nas metas traçadas, e o Brasil não vem bem nesse Mundial. Tem conquistado resultados aquém do que a gente previa e acredita ser o potencial da equipe. Então é muito importante que hoje a gente, é o penúltimo dia de competição, se a gente conseguisse sair com medalhas hoje, né, seria assim muito importante a gente se aproximar da meta de 6, 7 medalhas que é a CBJ. Por enquanto a gente só teve uma medalha. Pois é. Hoje eu acho que acredito que a Mayra e o Thiago, nosso forte candidato, a Bárbara, a gente nova, tá, pode acontecer dela chegar no pódio, mas eu acredito que sou muito confiante que o judô feminino, como a gente pontuou antes do programa, a gente estava conversando, possa vir ter aquele resultado que teve ano passado. Mas o resultado do judô feminino, falando especialmente do feminino, o que o judô feminino fez no ano passado no Mundial, pode se repetir? Pode se repetir. Mas 5 medalhas? Foram 5 medalhas? 5 em 7 categorias e a Maria Portela em quinto. Ou seja, em 7 categorias, 6 entre os 5 melhores do mundo. Entre as 5 melhores. Um resultado, lembra-se Cuba, né? Antigamente. Né? E é difícil. Né? Claro que a Rafaela sempre pode ser campeã mundial, qualquer mundial. Mas também não precisava ser um resultado tão abaixo do que foi o ano passado. A gente tem aí mais 2 categorias, mais 3 categorias no feminino. Vamos esperar acabar a competição, né? Eu acho também improvável que consigamos. Quer dizer, 5 medalhas não conseguiremos mais. A não ser que as 4 atletas que ainda lutam consigam medalha, né? Mas é improvável. A gente tem ainda a Bárbara, tem a Mayra, tem a Rochelle e tem a Suelen no pesado. O ano passado, nessa altura da competição, a gente já estava com quantas medalhas, né? A Sara foi campeã, medalhou. Faltava o Rafael Silva e a Maria Suelen. Então a gente já tinha 4 medalhas. E a Mayra, né? E a Mayra. E a Mayra também, então 3 medalhas. Isso, e dentro dessas 3, uma de ouro, é isso? Já tinha uma de ouro da O Brasil tem 2 dias agora com muitas chances de medalha. Hoje e amanhã o Brasil entra com grandes chances de medalha em várias categorias. Então, eu Luciano ainda acho tá motivado, que o Brasil... né? O Luciano está bem motivado, né? Correia. Sempre, guerreiro, né? Guerreiro. Caiu numa chave dura. Ele cai na segunda luta com o Kirpalek, que é uma tradição do Luciano, sempre cai em chave dura, que é o número 1 do mundo. Mas ele está motivado. Lembrando que vocês podem participar pelo Twitter, @SemSeiOficial. A gente tem aqui a participação do Guilherme Serafim, que pergunta: na opinião de vocês, a regra nova imposta pela FIGE no começo do ano favoreceu os japoneses? Branco e Leandro. Eu acredito que não. Acredito que favoreceu o judô. O judô, eu estou surpreso de ver como que vim pensando... Qual regra exatamente você acha? Eu acho que começou lá atrás, não pegar na perna. Achei fantástico. Bom que a gente já começa discordando aqui, mas pode falar. Dá a sua opinião que eu dou a minha. E assim, essa coisa de gole, manga, eu sempre quis ver o judô dessa forma. E dinâmico, o judô está mais dinâmico, tem que segurar. As coisas têm que acontecer. E você não gostou dessa nova regra, Fábio? Não, eu acho, não gostei, nunca gostei. Pô, nós vamos ter que conversar muito sobre isso. Não, mas o que acha assim, de regras que foram significativas para a mudança do judô hoje? Uma, a proibição de qualquer toque de perna, né? Você não pode encostar na perna do adversário que você é punido e desclassificado sumariamente na luta em pé. Outra situação que mudou muito o judô foi a proibição de arrancar a pegada com as 2 mãos do kimono. Isso muda muito a dinâmica de luta. Você só pode arrancar com uma, que é mais difícil. Eu acho que essa talvez seja uma regra favorável para o judô ofensivo, né? E a outra regra que eu acho que essa foi um tiro errado foi a pesagem ser passada para um dia antes. Isso a Confederação Brasileira de Judô também acha, que é o que acontece, por exemplo, no boxe, um dia antes, e luta no dia seguinte, recupera muito peso e perde muito mais peso porque ele sabe que tem 24 horas para se recuperar. A diferença é que no judô o atleta luta 10, 12 vezes por ano e no boxe, no MMA, ele luta 1, 2, 3. Então é mais fácil fazer esse tipo de loucura. Então acho que no longo prazo é uma derrota para o
pro atleta de judô. O mais disciplinado, aquele que sempre está no peso, aquele porque você ser disciplinado e usar a filosofia do judô, não é só no momento da luta, né? É em todos os momentos. Eu acho que pessoas como o Leandro, que sempre está no peso, sempre, vão ser prejudicadas assim. Mas já mudou a maneira dele treinar. O Leandro já está prevendo. Você me falava, você pesava 82, 81, agora você está querendo pesar 85. Na verdade, eu chegava a 80 quilos, eu nunca cheguei a 81 quilos, e então você acaba utilizando um pouco dessa regra também. E então, a regra vai acabar trazendo as pessoas com peso irreal. Vamos continuar falando de regra, Branco, mas antes de continuar o papo, aí depois eu falo porque eu não sou favorável, talvez pela escola do judô brasileiro seja a exceção, a minha opinião. Mas antes de continuar falando sobre regra, vamos mostrar uma reportagem sobre as novas regras para a gente conversar, o pessoal que não conhece, conhecer um pouco mais. O tempo das lutas é uma das principais diferenças em relação ao Mundial do ano passado. No masculino, o tempo normal dos combates é de 5 minutos. Feminino, as lutas passam a ser mais curtas, com 4 minutos de duração. Seguindo o que foi implantado em 2013, há apenas um, e não mais 3 árbitros na área de luta. Não existe mais a decisão por bandeira. O árbitro trabalha com auxílio de outros 2 árbitros, que ficam na mesa fora da área de luta e que têm acesso aos replays dos movimentos. O juiz central trabalha com um ponto eletrônico no ouvido e pode mudar suas decisões de acordo com as informações que receber dos árbitros de mesa. Em relação aos movimentos da luta em pé, não vale mais encostar com as mãos nas pernas do adversário, nem para derrubar, nem para defender. Quem fizer isso é desclassificado. Falando nisso, vale lembrar que agora o árbitro não precisa dar o comando de mater, ou seja, parar a luta para dar qualquer punição. A ideia é tornar o combate mais dinâmico. Cair sentado continua não rendendo pontuação e a luta segue normalmente. Ainda há outras mudanças significativas que já vinham sendo testadas e vale lembrá-las. A pesagem acontece na noite anterior à luta e alguns atletas são sorteados no dia do combate para fazer uma nova medição. Os sorteados não podem exceder em mais de 5% o que pesaram na noite anterior. Caso isso aconteça, o atleta está excluído da competição. Também foi mantida a punição para quem romper a pegada com as 2 mãos. Sair do quadrado da área de competição também gera punição. A exceção é se o atleta realizar o ataque antes de pisar fora da área. É permitido também prosseguir no solo se houver dinâmica nos movimentos. E uma boa notícia para os amantes do Neoasa, ou seja, a luta no solo. A nova regra orienta os árbitros a permitirem que o combate dure mais tempo no solo. A favor diminuindo um pouco, eu falei da pesagem, né? O fato de você, no dia seguinte, sortear 5 atletas São 5 atletas, Leandro? Eu não sei qual é o número, Flávio. Para pesarem no dia seguinte, eles não podem passar de 5%. É uma maneira de proteger o atleta que perde muito peso, ele... Agora o pessoal tem falado que tem atleta que no dia da competição já está correndo na área de aquecimento para conseguir estar dentro dos 5% no dia seguinte. Você perde peso antes e depois. Dá o peso do dia anterior, no dia seguinte ele já está correndo, está aquecendo antes, suando para conseguir bater os 5% no dia da pesagem, que é no dia da competição. E agora fazendo a defesa aqui, só porque você fez a sua, vou fazer a minha do ataque de perna. Eu gostava de atacar as pernas, então eu sou parcial nessa minha opinião, mas eu acho que você poder fazer ataques de perna, contragolpes de perna, sempre fez parte do judô. E eu acho que a beleza, ela é muito subjetiva, né? Então, por exemplo, o que é bonito e o que é feio? Para a escola japonesa, isso é feio. Para a escola georgiana, que
tem ainda, se reinventou e voltou a ter, mas ficou um período sem bons resultados por causa da mudança de regra, para eles, catadas de perna eram muito legais. Eu fazia catada de perna, eu via muito a parte técnica da catada de perna, que não era só uma coisa bruta. O João Derli, nosso bicampeão mundial, ele era um exímio catador de perna, foi campeão mundial assim. Então eu acho que você, de uma hora para outra, você definir que aquilo é feio, eu sempre fui contra. Eu acho que é como se você fizesse, fazendo uma analogia aqui com o surf, Gabriel Medina agora primeiro no ranking mundial, venceu semana passada em Tiopo, na final Kelly Slater, o mito das ondas. Então, fazendo uma analogia com o surf, é como se de repente você proibisse os aéreos dessa nova geração e dissesse que só vale surf de linha aérea proibido. Então foi um pouco o que eu vi a criatividade, mas enfim, eu entendo e respeito a opinião de quem acha que o judô fica mais bonito, mais parecido com o judô japonês original. Mas eu achava bonito você de repente ver o Inoue, campeão olímpico, pegar um atleta que fazia um judô todo diferente, esquisito e conseguir mesmo assim. Eu acho que tudo que entra como radical, agora antes podia pegar na perna de toda maneira, depois agora já não pode mais nem tocar, tocou na perna já. A gente viu a final da Thelma. É ridículo também, eu concordo. Porque a final da categoria até 57 quilos, só para o pessoal de casa saber, ela foi definida numa situação como essa. A japonesa entrou na portuguesa numa posição, a Thelma portuguesa encostou e já tirou, e foi desclassificada da final. Eu acho isso exagero. Todo exagero não é bom, nem para o esporte, nem para a vida. Essa regra de pegar na perna veio nessa ocasião, porque... Mas também, por outro lado, Flávio, uma época se estava exagerando muito, o judô estava mudando muito. Uma vez eu vi uma luta de João Derli e do armênio, aqui no Brasil, no Mundial, eles não seguravam praticamente. Então acho que tinha que ponderar, mas não dessa maneira também. Tocou já. Eu acho que teve um exagero nessa regra. Eu entendo a sua Talvez opinião, obrigar segurando o kimono antes e atacar na perna. Mas entende E acho que para a escola do judô brasileira, que tem muita influência da escola japonesa, foi uma regra que favoreceu. Você pega o Leandro, por exemplo, o Thiago, que são atletas técnicos, estupidamente técnicos, para eles não é precisava muito pegar na perna, Leandro. Na verdade, não me ensinaram. Que não precisava pegar na perna. Mas para o judô desse tipo de estilo, foi favorável. Sim, é uma coisa menos para se defender. Né? Não prejudicou meu ataque. Mas essa colocação do Flávio é muito importante. Se você é bom no judô mesmo, se o judô puro ele é o melhor, então faça igual o Inoue. Segura lá, domina e com o estilo dele é melhor do que qualquer outro estilo. Ficou cada um de um lado, né? Eu posso ser o tiratenho aqui. Eu sou um atleta que nunca peguei na perna. O máximo, de repente, um Kotikitaoshi, alguma coisa. Eu sou contra essa mudança. Porque Sensei Jigoro Kano instituiu Morotegari, Teguruma, Sukuinagi, Kotikitaoshi. São técnicas que você ataca com a mão na perna do adversário. Exato. Então você pode, de repente, já que tem tantas regras no judô, podiam pensar numa regra para obrigar os atletas a segurarem no kimono primeiro e limitar um pouco a questão de você ir direto nas pernas. Exato. Agora, proibir totalmente é você dar as costas para o judô original do Sensei Jigoro Kano. Essa é a minha opinião. É muito bom. É isso mesmo. Vamos para mais uma participação aqui pelo Twitter. Agora, Bruno Andrade. A regra anterior a essa era mais favorável a todos, na minha opinião. O que vocês acham? Eu acho que a regra anterior ela era mais... democrática? Diria que sim. Botou o adversário de costas no chão e acabou, amigo. Como vai ser? Claro que não pode ter nenhum tipo de impacto, né? O judô não tem impacto. Mas se foi segurando nas pernas, segurando na faixa, o antigo Rabarelli, né? Que passou a ser moda uma época. E acho que eu concordo, eu acho. Tiveram alguns atletas assim que conseguiram se adaptar, né? Então eu lembro da Thelma Monteiro lutando e a Thelma me lembrava muito o João do feminino. João Derli. Exatamente, atacava muito as pernas. E a Thelma se adaptou, acabou de ser vice-campeã mundial. Infelizmente, ainda ela teve um pouquinho daquele resquício de pegar na perna. E eu acho que é uma escola que é tradicionalíssima, que a gente fala muito, que são atletas duros, que todos nós já lutamos, os georgianos. A principal característica dele sempre foi o ataque às pernas. Só que você vê hoje, o principal atleta da minha categoria hoje é um georgiano. E que ele faz de tudo. Ele faz ultimato, ele faz judô. Ele faz pros dois lados, né? Foi bom pros dois lados. Então eu acho que assim, o bom atleta ele consegue se adaptar, né? É um pouco de disposição. Vou fazer uma pergunta pro Flávio. Entendeu? Você vai fazer final. Atletas como o Leandro e como o Thiago. E no mesmo horário, tem um georgiano e um russo, antigo, que pegaram na perna. Qual final você iria assistir? Pra mim, a que tiver Ippon vai ser a mais divertida. Como vai ser o Ippon, pra mim,
Mas é opinião, cara. É opinião, é estilo, é escola. Pô, mas respeita a tua, fica tranquilo. Ó, o Pedro Leme faz uma pergunta aqui também. O que acontece com os katagurumas e tegurumas com a nova regra que não permite encostar na perna? Pedro, mataram nossos tegurumas, mataram nossos katagurumas. Eu fazia kataguruma, né? Que é aquela técnica que você pega aqui debaixo da perna e projeta o adversário. Eu comecei a fazer com a mão nas duas mangas, né? Ou seja, sem soltar a mão da manga. Agora, mataram essa com o coreano foi ali, o coreano andou errado, você colocou, foi ali, foi nessa posição. E acho que... Em Atenas. Em Atenas, você com o coreano, foi rápido também, se não fosse ali, inflável. Desculpa de brincadeira. Mas o coreano era duro, amigo. Aí, muito duro. Então, assim, e bonita, e pão bonito e técnico. Por que é técnico? Técnico é aquilo que você não faz força, que tem suavidade. Concordo. Né? Então, e foi bonito no tempo certo, ele andou, você pegou no movimento correto. Então, isso também, eu acho que exterminar isso fica muito feio. Ó, Gustavo Motuca, legal, pessoal, participem mesmo que... Legal participar, enfim, fazer esse programa com vocês. Nomes como Helmont, da Holanda, Walter Facente, da Itália, Noel Van End, da Holanda, e a revelação do Japão, Baker Machu, vão dar um upgrade? Mas em que sentido esse upgrade? Em que seria esse upgrade, né? Para a categoria? Não sei. Para a categoria? Sim. Um atleta como o Helmut, por exemplo, que todos nós já enfrentamos aqui também, um atleta extremamente duro, forte, campeão mundial, né? Subiram de peso, Subindo né? de peso. Atletas que mudaram, eu entendi agora, subiram de peso, fortalece a categoria. Exatamente, então acaba fortalecendo a categoria. O japonês acabou de aparecer, né? O Japão também está com uma renovação interessante. A única diferença dos coreanos é que eles já estão competindo, já estão aparecendo no circuito. Então o peso médio está começando a ficar interessante, porque tem sempre os mesmos nomes também, né? Iliades, tudo. Então, pelo menos tem um pessoal novo aí, alguns subindo de categoria e, no caso do japonês, que está aparecendo agora no circuito. Alguns que sobem de categoria, tem também a história do fim de carreira, né? Começa a não perder peso, sobe de categoria. A gente vai ver hoje se o Helmont, por exemplo, ele está em que perfil que ele se encontra hoje. Se ele está naquela fase mais de... Foi campeão mundial na categoria até 81 quilos e agora luta até 90 quilos. Se é uma troca pensada e se adaptar melhor à categoria, ou se é um final de carreira sem perder tanto peso, né? Ontem quem foi assistir a competição, o campeonato, ou seja, na verdade, foi tentar assistir na plateia, foi o Teddy Riner. E em 1 minuto e 20 segundos ele foi sendo gravado, 8 pessoas foram tirar foto com o campeão, hoje o maior nome da história do judô atual e daqui a pouco se bobear de todos os tempos, né? Porque... Tem 6, 7 campeonatos mundiais aí, seguidos praticamente. Você acha ele técnico? Campeão, olha a Rafaela Silva ali embaixo. Foi campeão olímpico em Londres. Eu acho ele um monstro. Eu acho ele muito tático e muito... Eu acho que ele é um judoca, na minha opinião, competitivamente, que beira a perfeição. Eu acompanhei bastante o Teddy Riner, porque o Davi Moura, atleta peso pesado, que luta no sábado, junto com o Rafael Silva, é dessa categoria e ele treina bastante aqui com a gente, ele tem competido pelo Reação, e a gente assistiu junto algumas lutas. E eu fiquei impressionado, depois de assistir com mais calma o Teddy Riner, estudando ele, de perceber como ele é tático também. Não só técnico, mas como ele é tático. Que é uma característica que no peso pesado ela é menos usual, porque os atletas... Essa é a minha impressão, a minha leitura. Tenho estudado ultimamente o peso pesado por essa minha relação com o Davi. Ele, antes de tentar derrubar, ele se protege sempre. Como diria o saudoso Sensei Deluca, ele come pelas beiradas, ele não vai direto na gola, ele vai primeiro na manga, ele mantém sempre o adversário afastado, numa zona segura, e depois faz os ataques dele. Então, minha opinião é essa. Não sei o que vou te perguntar para vocês se vocês acham ou não. Eu acho que não só técnico, como tático, como fisicamente muito bem. É um atleta que, para mim, chegou muito perto da perfeição. Eu acho ele muito bem preparado, né? Um atleta, como se um atleta de verdade. Mas ele pegou uma geração, veja, sem tirar mérito nenhum, concordo com todas as suas colocações, mas ele não pegou uma geração, por exemplo, mesmo na época do Yamashita, né? Kosorotov, tantos... Quem é um peso pesado que realmente faz um pouquinho de frente, que ameace ele?
O mundo todo, tirando o Ted Riner, o mundo todo tá ruim de peso pesado. O Japão, por exemplo, que sempre teve peso pesado fortíssimo. Quanto tempo não aparece um japonês forte no peso pesado? Acho que o último para tentar grande... ameaçar um pouquinho. Ele está passeando durante muitos anos, muito fácil. Será que é porque ele realmente é extremamente técnico, realmente ele é extremamente bom, que ele é bom? Ou porque o mundo todo está em falta de peso pesado? Não sei. Ele, assim, o que eu acho legal no TED, assim, que você vê evolução. Né? Então, o TED, a França tem muito cuidado com o que fazer com o TED. Então, basicamente, ele luta o Grand Slam de Paris. Ele tem acho que 25 anos. Ele é um absurdo garoto ainda e já com toda essa já bagagem. Já ganhou tudo. Campeonato Europeu e Campeonato Mundial. Então, como ele é o cara a ser batido, eles fazem um trabalho diferente. Eu já vi alguns vídeos que eles fazem uns trabalhos motivacionais diferentes com o TED também. Porque hoje, como ele é o cara imbatível, ele não tem muito no que se espelhar, qual é o parâmetro dele. Então eles fazem uma série de coisas, implementam uma série de desafios para ele estar sempre se superando. E uma coisa que você repara, principalmente quando o TED é destro, quando você vê ele lutando com canhoto, o TED tinha muita dificuldade para lutar com canhoto. Então, quando em determinadas situações ele se sentia muito acuado, ele não tinha muito o que fazer. E hoje o TED ele criou um outguard na pegada com o canhoto, ele movimenta melhor. Então você vê que ele sempre vem de uma forma diferente, ele vem sempre preparado para o que podem fazer contra ele. Né? E isso é mérito. Eu concordo com você, eu acho que a gente não tem um grande japonês como a gente tinha. O Van der Geest da Holanda, taticamente, também muito bom taticamente, o Van der Geest, limitado até tecnicamente. Um peso pesado da Holanda igual o Van der Geest é muito forte. Um próprio Muneta, com toda a limitação de tamanho, tecnicamente o Muneta para mim era perfeito. Daquele tamanhozinho, ganhar um campeonato peso pesado absoluto, usando toda a mecânica de judô, todo o ganho, o flexibilidade. O Muneta realmente tecnicamente. Mas assim, eu não vejo ninguém, eu fico triste, fico feliz pelo sucesso do TED, mas eu fico triste de não ver o TED às vezes, sendo testado de verdade. Ninguém testa o TED de verdade. Veremos, quem sabe nesse sábado. Veremos Ted Riner sendo testado de preferência por Davi Moura ou por Rafael Silva, né? Exato. A gente vai para o intervalo rapidinho, vocês continuam participando com a gente pelo Twitter, @SenseiOficial, pode mandar pergunta, dúvida, comentário, e a gente vai para o intervalo e na volta responde. Estamos de volta com o Sensei ao vivo, fazendo uma prévia para o Mundial de Judô, que começa daqui a pouco em Chelyabinsk, na Rússia. Aqui do meu lado estão os judocas Leandro Guilherme e Branco Zanol. Eu ia falar ex-judoca, mas ex-judoca não existe, né? Às vezes falam isso de mim, o ex-judoca. Judoca morre judoca, né? É isso aí. Não tem essa. Ex-competidor Edelmar Branco Zanol e o Leandro aqui conosco, porque além de judoca vai ser pro resto da vida, ainda é competidor, está se recuperando aí de lesão para voltar à ativa. E tem a participação especial aqui pelo Twitter, ó, Kiko Pereira, técnico da Sojipa, de grandes nomes do judô brasileiro, primeiro técnico campeão mundial do Brasil, do João Derli, técnico da Mayra também, e ele faz a seguinte pergunta: a meta de 4 finais para o Brasil, vocês não acham que foi muito ousada? Parabéns pela defesa das catadas de perna. Tá certo, Kiko. Técnico do João Derli vai atacar a catada de perna? Pô, não tem como, né? Anualmente a gente tem uma aula de arbitragem no treinamento que a confederação sempre faz no começo do ano. Esse ano o Sensei Edson Mirakawa, que é o árbitro do Brasil no Campeonato Mundial, palestra das mudanças de regra, o porquê. E há uma justificativa de que teve um encontro de mídia para assistir uma luta dos Jogos Olímpicos. E a luta que foi vista foi a final do peso pesado, entre o Tedi e o Mikhailin. E foi uma luta decidida nas punições. Né? Os Jogos Olímpicos de Londres foram jogos tipicamente de punição, tiveram poucas quedas. Né? E realmente eles falaram que precisavam mudar a regra para se tornar mais plástico, para ter mais quedas, para buscar mais o ippon. E a alternativa que eles encontraram foi mudar as regras da forma que a gente vê hoje, né? Então, além dessa característica de caracterizar, que eu também escutei isso, de caracterizar a luta judô como judô e não confundir com outras lutas, também tinha essa questão da busca pelo ippon. Eles queriam que tivesse mais ippons e que, consequentemente, fosse mais atrativo para o público. Vamos falando em judô, então. Em judô, podemos chamar de judô puro? O judô do georgiano, Tirikishvili. Acho não é puro, mas é versátil. É um judô versátil. Muito espetacular, né? É um baita judô. Da categoria até 81 quilos. O georgiano Tirikishvili, ele havia ficado com a prata no último Mundial no Rio de Janeiro, em 2013. Perdeu uma surpresa para muitos a luta contra o Petri, o francês. Errou, né? Ele errou, exatamente. Ele Depois ganhou no dia seguinte na equipe. Exatamente.
E agora ele conquista aí sua primeira medalha de ouro em mundiais, fazendo a final aí contra o canadense Valois Fortier, fazendo esse belo Uranagê, que é esse abraço aí, arremesso para trás. Na minha opinião, essa categoria era a categoria que eu lutava. Eu não tive o desprazer de lutar com esse cidadão. Eu parei, ele ainda não tinha começado a despontar. Treinei com ele, mas ele ainda era mais garoto. E uma vitória, assim, construída ao longo desses últimos anos, né? Especialmente esse último ano. Era o atleta, talvez, acima um pouco dos outros, mesmo até do Vitor Penalber, que também tinha grandes chances de medalha. O Vitor já ganhou dele, mas eu falava para o Vitor, eu acho que esse é o cara para ficar de olho, que é o atleta mais perigoso da categoria. Concorda a tua categoria também? Não, concordo porque se a gente for comparar os resultados ultimamente, ele está sempre no topo e sempre ganhando, né? A última competição que ele perdeu foi o Grand Slam de Tóquio. Ele foi derrotado pelo japonês, o Nagase, que estava num dia espetacular, que ele jogou o japonês, o georgiano de Pon e o francês. Então, os dois finalistas do Campeonato Mundial perderam de Pon para ele no mesmo dia. E você vê o georgiano lutando, ele é muito versátil. Ele entra para os dois lados, ele faz ultimata, ele joga para trás. Que escola, Jorge, hein? Ontem essa atuação e hoje tem o Liparteliani. Da categoria do Thiago, número 1 do ranking mundial. E eram atletas conhecidos por pegar nas pernas, né? E eles têm essa versatilidade. A Geórgia, ela tem uma luta típica que é feita, eles lutam com algo parecido com kimono, short, na terra mesmo. Eles abrem um círculo, tem uma música acontecendo ao mesmo tempo com flauta e percussão. É capoeira georgiana. Eu não sei exatamente o nome, porque é um nome absolutamente difícil, impronunciável pra gente. E eu vi um vídeo dele lutando isso. Você vê com umas colinas no fundo, uma coisa muito doida pra gente. E aí é parecido com o sumo, eles não podem cair no chão. Isso de alguma forma facilita também, né? Eles adaptam isso pro judô. Compra o sungão, Leandro, começa a fazer esse treino de luta dessa luta também, que vale a pena. Esse é com short com kimono. Então melhor. O sungão porque os mongóis fazem uma luta também típica, a luta livre mongol, que tem uma roupa toda especial. A gente está vendo aí a final agora da categoria meio-médio, que aconteceu ontem, uma reedição da final de 2013, né, entre a francesa Abegnenou contra a israelense. Que técnica bonita, hein? Yarden Gerbi. Quadril, né? Não, a puxada dela, e um resultado diferente, né? Belo e pão da francesa. A francesa, no Mundial de 2013, o pessoal que acompanha o Mundial talvez se lembre, a israelense, ela venceu boa parte das lutas, inclusive a final, a israelense de azul, com um estrangulamento. Um estrangulamento que para muitos era um estrangulamento desconhecido, um estrangulamento que ela pega a própria lapela, né, essa parte do kimono e faz o estrangulamento. Estou aqui, ó, a barra do kimono aqui, estrangula com a barra do kimono. Uma posição que eu fazia assim também, treinando, nunca tinha feito em competição. Fazia na guarda, né? Não, fazia essa posição também. Eu acho até que ela aprendeu com o Léo Leite, porque o Léo fazia, a gente fazia isso uma época, ele ensinou para o Ziv, que foi medalhista olímpico, israelense, até 100 quilos, e eu acho que o Ziv mostrou para ela. Pelo menos foi o que falaram, não sei se é verdade ou não. É a lenda que corre. É a lenda que corre. E ela, parece que ela também falou, depois perdeu uma luta assim, depois aprendeu a técnica. Acho que estão me desmentindo aqui, ó. Estava contando uma história aqui. Léo, tentei, desculpa. Tô brincando, mas essa história, eu ouvi essas duas versões. Mas ela acabou, ela foi proibida de fazer essa posição. A posição foi proibida logo depois do Mundial. Aliás, uma coisa esquisitíssima, porque ela foi campeã mundial assim, acabou o Mundial, muita gente achou que ela deveria ser punida, ela ganhou. Não foi punida, ganhou a medalha de ouro. Eu acho também que não devia ser. Não, de forma alguma. E hoje ela isso deu muita conversa na época. Deu bastante. Deu bastante. Foi polêmico. Teve que se adaptar sem. Mas ficou aí em segundo, manteve aí o bom retrospecto. Vamos ver o quadro de medalhas até agora. Japão em primeiro com 6 medalhas, 4 de ouro e 2 de bronze. França em segundo, 1 ouro e 3 bronzes. Um dia bom para a França, voltando a ser a França que a gente está acostumado a ver. Geórgia, 1 medalha de ouro. Mongólia, 1 de ouro. Kosovo, 1 de ouro. Rússia em sexto, com 6 medalhas, que para mim é o que é mais relevante nessa competição de mundiais, é a quantidade de medalhas, mais que a qualidade, pensando em Olimpíada, né? Israel, Israel com 1 medalha, Argentina com 1 prata, com a Pareto, Canadá 1 prata, o Brasil vai começar a aparecer daqui a pouquinho, Portugal, Coreia do Norte e Romênia 1 prata cada, e o Brasil em 13º empatado aí com Cuba, Ucrânia, Emirados Árabes, Eslovênia e Holanda, com 1 bronze. Talvez o Brasil esteja um pouco melhor do que esse, porque o Brasil tem também o 5º lugar da Rafaela Silva, que na contagem oficial também serve como critério de desempate. O ideal agora, a gente espera que comece a acontecer, agora que o Brasil consiga, a gente já tem falado isso, as medalhas
que são importantes para o Brasil voltar a chegar entre os 4, 5 primeiros países do Mundial, que é uma meta que vem sendo alcançada na maioria das grandes competições que o Brasil faz desde bastante tempo, né? Pessoal, estamos chegando ao fim do programa. Agradecer imensamente aí. Branco veio de São Paulo. Uma honra ter você aqui com a gente, Branco. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos vocês da Sport TV e que a gente vá bem nessa madrugada. Continue firme aí com o Projeto Branco, Projeto Olímpico Branco Zanon, um trabalho belíssimo no interior de São Paulo. Queria mandar um abraço para as minhas 5.000 crianças e dizer que, quem sabe um dia eu vou estar aqui... Não tem nem o Mr. Catra tem tanta criança. Muito bem. E não é história não, isso é verdade. E quem sabe um dia eu não esteve aqui comentando uma criança nossa no Mundial. Tenho certeza, Branco. Leandro, companheiro aqui de madrugada, muito obrigado mais uma vez. Amanhã estaremos juntos novamente. Tomara que contando boas histórias de boas medalhas do Brasil. A gente fica muito triste, né, Flávio? A gente que competiu, a gente fica triste com os resultados do Brasil, mas acho que essa madrugada sai alguma coisa, vamos ver. Tomara. Cleiton Carvalho preparado então para mais um dia de Mundial com Daniela Pouzin e Ângelo Paiva? Com toda certeza, Flávio Canto, boa noite para você, um abraço também para o Leandro Guilherme e para este grande nome aí do judô brasileiro, Edelmar Branco Zanon, participando do Sensei. Estou aqui com a...